Bom, então hoje a gente vai finalizar, o nosso conteúdo. Então a gente vai ver um pouco sobre tabela hash e as estruturas Javas correspondentes para tabela e também para as árvores, que foi o que a gente viu antes. Então aqui é uma visão geral da nossa aula hoje. Então a gente vai começar com uma pequena introdução, depois entender um pouquinho do funcionamento dessa tabela, o que é essa função de dispersão, como que ela trata as colisões, né? E aí as estruturas a gente vai citar. Vamos começar aqui. Então, deixa eu pegar. Ops. Então, aqui. Então, quando a gente tem a nossa tabela de hash. Ai, peraí. Não tá pegando aqui o coisinho. Só um minuto, Hugo. Eu vou parar aqui e voltar. Isso. Então, aqui na nossa tabela de hash, então é um tipo de estrutura de dados, como as outras que a gente viu, e aqui, no caso, a gente vai trabalhar com a ideia de chaves e valores, o que até então a gente não tinha trabalhado, né? Tanto nas listas como nas pilhas e filas ou árvores, a gente tinha somente a estrutura, né? No caso da lista, a gente representou como se fosse dessa forma, onde a gente armazenava a informação e aí teria um ponteiro, né, para os próximos elementos, ou a árvore, né, que era algo parecido também. Então eu tinha que saber de um nó para onde que eu iria chegar nos próximos. Mas aqui dentro eu tinha só a informação do meu elemento. A gente não tinha essa chave, tá certo? Então a gente só estava trabalhando com valores e questão de ponteiros para saber para qual seria o próximo dado, né, para eu conseguir andar na estrutura que a gente viu até então. Então essa é a diferença da tabela hash. Então a gente agora vai ter chaves. E aí ela também é conhecida como tabela de dispersão ou de espalhamento. Então pode receber esses dois nomes devido à forma como é calculado para que os elementos sejam inseridos nessa tabela. Então, qual que é o principal objetivo dessa estrutura de dados? É fazer uma busca rápida para que a gente obtenha o valor desejado a partir de uma chave simples. Então, esse é o principal objetivo. Então, aqui a gente vai considerar o valor absoluto de cada chave. Mesmo que a gente tenha aqui mesmo que a gente tenha valores de texto, né, então a gente vai considerar como sendo o valor absoluto, tá? Então é como se fosse um valor numérico. Perdeu aqui. Então a gente sempre vai considerar um valor numérico nessa tabela, então isso vai facilitar a nossa vida. E aí, através de uma função, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, então essa chave é transformada em um endereço nessa tabela. Então não é um endereço de memória aqui no caso, é um endereço da tabela, que é assim que a gente vai conseguir trabalhar isso que a gente viu ali anteriormente, na questão das chaves e dos valores. Então aqui seria uma analogia, né? Então lá no correio, como que é feito, né? Então é como se a gente tivesse aí vários nichos e aí que são referentes aos endereços e tudo que é do mesmo endereço está sendo alocado ali na mesma caixinha, né? No mesmo nicho. Então a tabela hashing funcionaria mais ou menos dessa forma. Então a gente vai alocar ali dentro, de acordo com uma chave, a gente vai colocar todos os valores referentes àquela chave. Ou caso a gente tenha
colisões de chave, é o que a gente vai tratar no final também. Então, a gente poderia ter mais valores aí dentro de uma mesma chave. E aí a gente vai ver como que isso se daria. Então, qual que é o funcionamento aqui dessa tabela hash? Então, o que que a gente tem que imaginar? Então, primeiramente, imaginar um número qualquer de chaves. Então, se aqui a gente tratar como n chaves, a gente vai armazenar numa tabela que a gente vai chamar de T. Ela vai ser sequencial e essa tabela tem um tamanho m. Tá? Então, essa tabela aqui nada mais é do que um vetor. Lembra de vetores que a gente já viu no início dessa disciplina e na disciplina passada também? Então, os vetores, diferente das estruturas que a gente viu de listas, então os vetores eles são armazenados na memória de forma sequencial. Então, aqui é a mesma coisa para essa tabela de hash. Então, seria a forma mais simples dela ser implementada. Então, é como se a gente tivesse uma sequência aqui de vetores, né, de um vetor aqui com os seus endereços de forma sequencial. Então, aqui também na tabela hash é comum a gente representá-la de forma vertical e não na horizontal. Então, aqui a gente teria as chaves, né? Então, poderia ser aqui um N1, um N2 e assim por diante, tá? Ou se a gente fosse aqui numerar, né? Então, seria aí as chaves de 0 até a quantidade aqui que a gente precisaria ter, tá? Então, aqui, se essa tabela tem M, então aqui seria a posição M-1, certo? Porque a gente inicia no 0 e aí, consequentemente, a última posição tem que ser 1 a menos para a gente conseguir acessar. Então, é isso que está aqui. Então, as posições dessa tabela começam no 0 e vai até M-1. E a gente quer distribuir essas N chaves ali dentro. Então, o que a gente faz? A tabela é particionada em M compartimentos, né, que são as posições do vetor. E aí a gente vai dizer que cada uma está sendo o endereço dessa tabela. E aí a gente consegue armazenar até R nós distintos. Então, perceba, por que que não tem aqui, não é o mesmo valor de N, é R? Porque aí vai depender das colisões. Então, nem sempre eu vou conseguir realmente armazenar cada chave em cada posição distinta, tá certo? Então, por isso que ali não está representado como N nós distintos. Então, esse é o principal objetivo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Então, a gente vai armazenar cada chave no bloco referente ao seu endereço. E assim vai facilitar também a nossa busca, né? Porque a ideia aqui é que a gente só precise de um acesso a esse bloco para achar o elemento correspondente. Então, aqui neste exemplo, então calhou de ser realmente de forma sequencial, né? Então, o elemento 3, então, ele está mapeado para onde? Para a posição 3 do meu vetor. O elemento 5, então ele está mapeado para a posição 5 do meu vetor. Considerando que a gente começa no 0, né? Então aqui está de forma sequencial, tá certo? E assim para os outros elementos aqui. Então, a gente conseguiu aqui, né? Essa seria a forma mais simples, né? De conseguir fazer esse mapeamento. Então, por exemplo, onde está inserido o elemento 7? Então, seguindo este conceito, então eu sei que o elemento 7 vai estar no mesmo local, né, na mesma posição aqui do vetor, que é na posição 7, certo? Então, isso garante para a gente somente um acesso de busca, né, a esse bloco. Então, por isso que a tabela hash acaba sendo uma estrutura de dados eficiente quando a gente precisa buscar alguma informação.
Então, aqui a gente vai considerar o valor da chave como sendo o índice da tabela. Cada chave X vai ser adicionada no compartimento X, né? Que seria essa forma aí para a gente ter o quê? Esse acesso direto. Mas aqui só vai funcionar no caso que o número de chaves for menor do que o número de posições da minha tabela ou do meu vetor, tá? É a mesma coisa. Então, é somente nesse caso aqui que a gente realmente consegue mapear cada elemento de forma direta dentro da posição do vetor. Então, isso indica o que para a gente? Que nas aplicações reais, isso dificilmente vai ocorrer com frequência, né? Então, o mais comum é realmente a gente não ter essa configuração aqui. Então, a gente tem mais chaves para armazenar do que posições para guardar o que a gente precisa. Então, foi aquilo que eu falei lá no início da aula. Então, nem sempre a gente vai ter aqui as chaves como valores numéricos, podem ser nomes de pessoas, mas a gente transforma esses nomes em valores numéricos, né? De que forma? Bits, né? Então a gente sabe aí que, na verdade, né, dentro da computação, tudo se resume a bits, ou seja, zeros e uns. Então a gente vai transformar tudo aí de forma numérica, então por isso que a gente sempre vai considerar aqui as nossas chaves como sendo numéricas. Então, em que casos que a gente não utiliza essa forma de mapear os números direto para cada posição? Quando a gente tem mais chaves do que o número de posições, né? Ou até mesmo a quantidade de espaços vazios vai ser uma restrição que a gente vai ter, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer esse mapeamento direto. Então, como que a gente resolve? Então, essa aqui é a forma mais comum da gente ver a tabela hash sendo aplicada. Então, primeiro, a gente vai ter que transformar a nossa chave X em um valor dentro do intervalo das posições do nosso vetor, ou seja, entre 0 e m menos 1. Então, primeiro estudo é fazer essa transformação para a gente conseguir fazer aquele mapeamento. Mas isso é feito de forma aleatória? Não. A gente vai precisar de uma função para calcular isso para a gente. E aqui a função é geralmente chamada aí de função de dispersão. Aqui no nosso exemplo a gente vai estar representando como H. Então, dada essa chave X, a gente vai determinar o valor de H de X. Ou seja, aplicando essa função ao valor X, eu quero achar um endereço base dentro da minha tabela, que aqui eu estou chamando de C, certo? Então, se esse compartimento aí, né, ou seja, esse endereço base que me retornou o H de X estiver desocupado, então eu posso armazenar o X sem precisar lidar com nenhuma colisão. Nos casos de colisões, a gente vai ver mais para frente o que pode ser feito, tá? Então é basicamente assim. Então a gente tem lá a nossa tabelinha, né, que está muito grande, espera aí. Então é como se a gente tivesse aqui a nossa tabela, né, da mesma forma. Então a gente vai considerar um vetor com as posições aí de 0 até m menos 1. E aí eu tenho uma chave X qualquer aqui. Então vamos supor aqui que eu estou indo de 0 até 10, mas a minha chave é 50, né? A minha chave X é o valor 50, então eu não tenho 50 posições aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar um H de X, ou seja, a função. Então a gente vai ter aqui um H de 50, me retornando uma chave C que vai estar dentro aqui, né, dessas posições,
certo? Então, vai me dar um C qualquer que vai ser menor do que o tamanho do meu vetor, para eu conseguir mapear dentro desse vetor, tá? Então, vamos supor que retornou aí, sei lá, essa posição aqui. Então, eu conseguiria armazenar os 50 aqui, fazer o mapeamento dele. Então, é assim que funciona essa função de dispersão, né? Então, a tabela hash é o que a gente consegue perceber. Ela não é ordenada, né? Ela não é como as outras estruturas que a gente viu, que ela vai ter uma ordenação. Então, ela trabalha com índices, né? E aqui os índices podem ser aleatórios. Também não necessariamente vai ser um mapeamento direto, tá? Então, esse é um tipo especial de estrutura de dados. Então, a gente quer acessar os elementos de forma direta, a gente não quer ordená-los, a gente não quer sequenciá-los, a gente quer ter uma forma eficiente de armazenar e buscar rapidamente. Dúvidas até aqui, Hugo? Não? Vou continuando. Então, o que a gente diz? Que essa função de dispersão, ela não vai garantir a injetividade, né? Não sei se você vai lembrar aí de algum cálculo que isso é visto. Agora eu não me lembro se é no cálculo 1 ou 2, acredito que seja no 1. E na álgebra também. Então, quando a gente vê lá as funções, né? A gente teria aqui os dois conjuntos, né? Então, aqui seria o quê? Eu ter somente uma correspondência lá no outro conjunto, né? Se aqui fosse um A e aqui um B, por exemplo. Então, essa seria aí a injetividade, ou seja, eu tenho elementos no meu conjunto A, que aplicando uma função, eu só teria um elemento correspondente lá no conjunto B. Mas aqui na tabela hash a gente não consegue garantir isso, tá? Então, eu posso ter, mesmo para elementos diferentes aqui dentro do meu A, eu posso mapear para os mesmos elementos aqui de B, né? Então, é como se fosse assim, este caso aqui. Então, aqui eu tenho um elemento levando a B e um outro elemento levando para este mesmo aqui em B, tá certo? Então, a gente não consegue garantir que o mapeamento vai sempre ser único. Então, é o que está representado aqui. Então, é possível a existência de outra chave Y, que é diferente de X, mas quando eu aplico a função de dispersão, elas acabam gerando o mesmo endereço base. Ou seja, o H de Y vai ser igual ao H de X. Então, quando isso ocorre, é o que a gente chama de colisão, tá certo? Então, a colisão é o quê? Eu tenho elementos diferentes sendo mapeados para um mesmo endereço da minha tabela hash, tá? Então, isso que representa a colisão. Então, a gente diz que essas chaves X e Y são sinônimas em relação a H, tá? Então, a gente não pode simplesmente aqui, quando ocorre uma colisão, sobrescrever, né, o elemento X pelo elemento Y e esquecer que existiu um elemento X lá antes, tá? Porque senão a gente está perdendo informação, a gente não está garantindo a consistência da nossa estrutura de dados. Então, aqui o tratar a colisão não é simplesmente sobrescrever. Então, a gente precisa achar uma outra forma. Então, é o que a gente vai ver, né, no tratamento de colisão. Então, existem algumas técnicas para isso. Então, aqui continuando, então essa função de dispersão, H, vai transformar essa chave X em um endereço base, que é a função aqui aplicada a X, o H de X, para a gente conseguir jogar nessa tabela de hash, tá?
Então, quais são as características dessa função de dispersão? Então, está lá no livro também, base de vocês. Então, ela tem que satisfazer algumas condições. Então, ela precisa produzir um número baixo de colisão, para ela ser considerada uma boa função de dispersão, né? Então, um número baixo, ou seja, onde eu preciso ter poucos casos tratando isso. Por quê? Geralmente, tratamento de colisão gasta tempo, né? E a gente não viu que a tabela de hashing ela existe justamente para ser mais eficiente que as outras estruturas, quando a gente tem, né, muito volume de dados. Então, por isso que ela precisa ter aí um baixo índice de colisão. Ser facilmente computável, ou seja, ela também precisa ser calculada em um tempo hábil pelo computador e relativamente rápido, né? Porque senão também não faz sentido, né? Se a gente precisasse aí demorar para essa função ser executada, se a gente demorasse, por exemplo, dias ou horas, então ela não seria boa para a gente, para esse caso, tá? Então ela precisa ser calculada bem rápido. E também uniforme, né? Então ela precisa aqui realmente gerar esses endereços base dentro aí com as chaves fornecidas, então ela precisa aí ser uniforme, né? Ser consistente nos resultados que ela vai fornecer, certo? Então são essas três principais características que essa função de dispersão precisa ter. E aí, para tratar essa colisão, então aí tem um método da divisão. Não, no caso aqui é da função ainda, tá? Ainda não é o tratamento, tá? Então essa função, então o método mais conhecido é o método da divisão, para fazer o quê? Mapear a nossa chave X, aplicando a função, para que a gente chegue no resultado aí da chave C, certo? Então esse método da divisão que a gente vai ver agora. Então, ele é considerado um método fácil e eficiente, muito empregado, né, para fazer esse mapeamento da tabela hashing. E aí, então, como o próprio nome já sugere, então a gente vai dividir, né, alguma coisa. Então, o que vai ser? Então, a gente pega a nossa chave X e vai dividir pelo tamanho da nossa tabela M. Tá? Então, aí a gente vai usar o quê? O resto da divisão. Então, aí não sei se vocês lembram, a gente tem uma função específica que já dá para a gente o resto da divisão, né, em programação. Então, em vez de utilizar o barra, a gente utiliza o quê? O porcento, né? Que vai ser o quê? O nosso mod, né? Igual tá aqui, tá? Então, utilizando este aqui, então a gente já obtém direto esse resto da divisão. Então, é esse resto da divisão que vai ser usado como nosso endereço da nossa chave. Então, qual que é a função aqui que vai representar? Então, a minha função de dispersão, utilizando o método da divisão, então vai ser dessa forma. Então, meu h de x vai ser igual a quem? Ao meu x mod m. Tá? Então, isso aqui dá o resto da divisão para gente. Então, é isso que a gente traduziria lá na programação no código, tá? Para conseguir aí mapear a nossa chave e aí lá no vetor, então a gente, né, vê o índice correspondente e armazena o valor de x lá dentro. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas particularidades, tá? Então a gente não pode escolher qualquer valor para a nossa tabela M. A gente tem que tomar alguns cuidados. Então vamos pensar aqui. Se M, né, o tamanho da nossa tabela, é um número par, então quando a gente aplicar a função h de x, então ela vai ser par quando x for par e ímpar quando x for ímpar.
tá? Então, não é aí uma boa solução, tá? Porque a gente quer que fique independente, né? Que não fique tão atrelado ao valor da nossa chave. A mesma coisa, se m for uma potência de 2, quando a gente aplicar essa função, então vai ser o quê? Dependerá apenas de alguns dígitos de x, tá? Então a gente vai conseguir mapear menos chaves ainda, tá? Aqui, esses dois casos é para questão de chaves, né? Então é como se eu fosse ter aqui a minha tabela e eu ficasse com muitos espaços vazios, tá? E aí não vai ser bom, por quê? Então vamos supor que eu tenho um conjunto de dados, onde a maioria deles é par, então é como se os espaços aqui ímpares não fossem utilizados, então eu teria muita colisão. Lembra que a gente precisa tentar reduzir essas colisões? Então por isso que aí escolhendo esse m aí sendo um número par, então não seria bom e nem potência de 2. Então por causa dos espaços vazios, que aí eu não consigo utilizar de forma tão efetiva o tamanho da minha tabela. Então, quais os critérios que a gente pode utilizar aqui na escolha do tamanho dessa tabela? Então, a gente vai escolher um M, de modo que seja um número primo. Lembra o número primo? Qual que é a definição do número primo? Você lembra, Hugo? É que divide por 1 e por ele mesmo, tava falando mutado. É, isso aí. Tá, então, os números primos estão aqui, têm a sua utilidade. E que não seja próximo a uma potência de 2, né, para a gente não cair nesse caso aqui, tá? Ou a gente pode escolher um n, tal que não possua divisores primos menores que 20, tá? Então, tomando aí esses dois cuidados, né, então a gente consegue aí, pelo método da divisão, conseguir bons resultados no mapeamento das nossas chaves para a tabela hash. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, se eu considero o meu M aqui, quem é o M mesmo, Hugo? Quem que é o meu M? Pode colocar no bate-papo também. Meu M é o número de posições da minha tabela, certo? Aí vamos supor que eu quero mapear aqui a chave 44. Então, 44 vai ser quem? Vai ser o meu X, certo? Então, aqui o meu X está sendo o 44, que é a minha chave. Então, quem que é H de X? Então, lembra lá, o H de X era quem? X mod, deixa eu colocar aqui que vai ser mais fácil. X módulo quem? M, certo? Que vai me dar a chave. Então, é essa expressão que está aqui. Então, vai ser quem? Quem que é meu X? O 44, que é a minha chave, módulo, que é a função que a gente quer aplicar para obter o resto da divisão, e o 23 é o nosso M, tá? É exatamente isso aqui. Então, deu como resultado quem? O valor 21. Então, eu sei que eu vou mapear a chave 44 para a posição 21 da minha tabela. Percebeu como que a gente faz aqui o mapeamento para a tabela hash? Vamos ver mais um exemplo.
Então, aqui, então já mapeei o elemento 44. Então, a gente quer mapear todos esses outros aqui, o 46, 49, 68, 71 e 97. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou partir do mesmo princípio. Então, agora a minha chave é a 46. Então, 46 é quem? Meu X, certo? Módulo 23, que é o meu N, né? Então, é isso que está aqui. Então, meu 46 módulo 23. Então, qual que foi o resto da divisão? Foi zero, né? Porque eles aqui conseguem um ser dividido aí, um é divisível pelo outro, né? Então, posição zero. Então, meu 46 foi mapeado para posição zero da minha tabela, né? Aqui a minha tabela é meu vetor, tá? O próximo, agora o 49. Então, o mesmo raciocínio. Então, meu 49 é o meu X, tamanho do meu vetor é 23, então eu vou fazer 49 módulo 23, o resto da divisão foi a posição 3. Então, eu vou mapear o 49 para a posição 3 do meu vetor, tá? Então, olha aqui, ó, se inicia no 0, 0, 1, 2, 3. E esse aqui estava no 21, né? Percebe como está batendo? Então, essa é a ideia da função hashing, né? Da função aí de dispersão, para a gente conseguir armazenar na tabela hash. Meia oito, é o mesmo raciocínio. Então, vou fazer aqui 68, que é a minha chave, módulo 23, então deu 22. Então, vou jogar lá na posição 22 da minha tabela. Para o elemento 71, então, vou fazer a mesma coisa. Então, vou transformar esse 71, que é a minha chave, pelo módulo do tamanho do vetor, que é 23, tive como resultado o 2. Então, vai aqui jogar na posição 2 do meu vetor. E, por fim, o 97. Então, a minha chave 97, então, que está aqui, vou fazer módulo 23, retornou 5 como resultado. Então, por isso que o 97 está aqui sendo armazenado na posição 5 desse meu vetor, certo? Então, deu para perceber aqui? Então, por que que a gente precisa aplicar essa função de dispersão? Porque olha só os valores da minha chave, todos aqui são maiores do que 23. Então, por isso que não tinha como a gente fazer o mapeamento direto, igual a gente viu no início da aula. Né? Porque aqui eu só teria o quê? De 0 até 22. E todos os valores aqui são maiores que isso, então não tem como eu fazer o mapeamento direto. Mas, através dessa função de dispersão, que é o mais comum do uso aí da tabela hash, aí sim eu consegui mapear todos os elementos dentro dessa tabela. Outra que é constatação. Teve colisão para armazenar essas chaves? Teve colisão? A gente não teve. Caiu aí, Hugo? Só vi depois aqui. Eu tinha caído. Aí depois você pega o replay lá da gravação.
Que parte que você perdeu aqui? Foi na parte que você perguntou o que que era o M. Ixi, Aí depois disso aí eu caí. Foi praticamente exatamente, porque eu tava falando, entendi. Por aí. isso que eu não tive resposta. Aí você falou que podia responder do lado. É, Aí depois eu não ouvi mais, não. Aí eu achei que eu tava mutado. Eu fui ver, deu entendi. reconectando e caiu. Tá, então vamos recapitular aqui. Então você perdeu aí, então eu vou voltar rapidinho. Então foi aqui, né, que você viu aí. Isso. Então aqui o que eu tinha perguntado aqui para vocês, então era esse era o M, né? Então o M aqui, ele está representando quem? O tamanho do meu vetor, certo? Então ele está aqui do lado, então seria esse tamanho aí dele todo. E aqui são as chaves, então são os meus X. E aí a gente quer mapear todos esses elementos dentro aqui desse vetor. Então aí é aquela forma que a gente acabou de ver. Então quem que é a função de dispersão? Então vai ser o h de x igual ao x módulo m, que vai me dar a minha chave aqui, que vai ser o endereço que eu vou mapear essas chaves, tá? Então aqui seria o quê? Então, quem que é X aqui nesse primeiro elemento? É o 44. Então, é ele que está aqui representado. Módulo 23, que é o tamanho total do nosso vetor. Então, ele deu aqui 21 como resultado. Então, por isso que o 44 está mapeado aqui para a posição 21. Certo? Conseguiu ver? Aí, Hugo. Sim, sim. E aí a gente foi fazendo isso para cada um desses elementos. Então é isso que eu expliquei até você voltar ali. Então é isso que a gente foi fazendo. Então a gente fez o mesmo cálculo aqui para o 46, então 46 módulo 23, então o resto da divisão é zero. Então por isso que ele veio aqui para a primeira posição do vetor. O 49 mod 23 retornou 3, então por isso que ele veio aqui para a posição 3. O 68, então 68 módulo 23 deu 22, então por isso que ele veio aqui para depois do 44, que é a última posição do vetor, né? O 71, então mod 23, então deu 2, então por isso que ele veio para cá. E o 97, que é onde aqui a gente tinha parado. Então aqui o 97, então aplicando lá a função de dispersão, então 97 módulo 23 retornou 5. Então ele está mapeado aqui no 5, tá? Então se a gente aqui começa do zero, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, então a gente percebe o quê? Que realmente aqui a gente está mapeando, né, essa função de dispersão consegue mapear para as posições aqui dentro do meu vetor, tá? Então, algumas constatações. Então, todos os valores aqui, olha, se a gente observar, os valores das nossas chaves, são todos maiores que 23. Então, por isso que não tinha como a gente mapear de forma direta, igual a gente viu no início da aula, né? Então, todos aqui já são maiores do que o próprio 23. Então, a gente tem que ter um mecanismo para transformar isso para caber dentro dos endereços do vetor, tá? Ai, peraí que apareceu um negócio aqui do Zoom. Aí. Então, essa é a primeira constatação. E a segunda constatação, teve colisão aqui na hora da gente fazer esse mapeamento?
que você acha? Não. Não teve, né? Então aqui não teve nenhum elemento que veio, né, que iria parar aqui em cima de algum desses outros que já existem, tá? Então aqui a gente não precisou fazer tratamento de colisão nenhum. Então a colisão seria justamente isso, quando eu tivesse aqui algum elemento X e na hora que eu aplicasse essa função, ele me retornasse alguma posição aqui que já existe, tá? Então é isso que seria tratar a colisão. Aqui nesse exemplo a gente não teve isso. Então, é o que a gente vai pensar agora, tá? Então, a gente tem algumas formas. Então, a mais trivial é igual a essa que a gente fez, né? Então, seria uma tabela de hash implementada com endereçamento aberto, que são apenas vetores. Então, a gente vai fazer uma tentativa linear, ou seja, a gente tenta achar o próximo endereço que estiver vazio, tá? Então, aqui, se a gente voltar, peraí, só um minuto. Então, aqui, vamos supor, se eu tivesse aqui uma chave X qualquer, na hora que eu aplicasse aqui a função de dispersão e ela me retornasse a posição 2, por exemplo, mas aqui a 2 já tem o 71, certo? Então, o que que ela iria fazer? Ela iria, aqui eu precisaria, né, além de ter só a chave e o endereço, eu preciso também saber se essas posições estão ocupadas, livres, ou se teve algum elemento removido, tá? Então, aqui no caso, então ela está ocupada, essa posição está livre, ocupado, ocupado, livre, tá? E assim por diante. Então, aqui está ocupado. Então, ela vai tentar próximo endereço aqui, adjacente a esse. Então, que seria este aqui. Então, ele também está ocupado. Então, não pode. Então, qual que está livre? Seria esse aqui. Então, ele iria já jogar o meu X aqui, tá? Então, ele iria fazer isso para a gente, né? Através aí da programação. Então, ele tenta buscar de forma linear uma posição livre para jogar o nosso elemento, tá certo? Então, isso que é fazer aí o tratamento de colisão de forma linear. Então, eu só tenho vetores. Mas aí o que a gente vai ver aqui mais, né, um pouquinho mais de teoria, é nesse segundo caso, que é quando eu tenho a tabela de hash implementada com lista. Então, aí a gente vai fazer esse tratamento através do encadeamento dessa lista. Então, qual que seria a ideia aqui? Então, a ideia é a gente ter um vetor, igual a gente viu, só que aí cada posição dele, ele não vai ser a posição simples, né, de vetor mesmo. Então, aqui dentro é como se a gente fosse ter um apontador para uma lista encadeada, certo? Então, lembra da lista encadeada? Então, a gente tem que ter aqui um elemento e os ponteiros, né, para os próximos. Então, seria dessa forma, sendo que a gente vai ter o que aqui dentro? As outras chaves, e esse aqui seria o endereço, né? Continuaria sendo o endereço aí de mapeamento, mas quando tem colisão, a gente vai acrescentando, né, os próximos elementos através dessa lista encadeada, tá? Então, essa seria uma forma também bastante utilizada, né, para resolver o problema aí do tratamento de colisão, né, e até mais, acaba sendo também até mais eficiente, né, e a gente armazena mais elementos do que aquela forma linear, do que a tentativa linear aqui, tá? Então aqui, né, só relembrando, o que caracteriza colisão? Né? Então é quando o mesmo endereço base
pode ser encontrado para chaves diferentes. Então, lembra lá? Então, eu vou ter X e Y como chaves, mas estão sendo mapeadas para o mesmo endereço C, tá? Então, isso é o que caracteriza a colisão. Então, aqui a gente vai fazer, né, através das listas, e é o que é chamado de encadeamento exterior, tá? Então, aqui é só teoria mesmo. Então, aqui, né, então, consiste em manter M listas encadeadas, uma para cada possível endereço base. Então, foi aquilo que eu expliquei, né? Então, a gente tem aqui o vetor de tamanho M, então, para cada posição dele, a gente tem aquele apontador lá para a lista encadeada, certo? Então, um campo para o encadeamento deve ser acrescentado a cada nó do vetor. E aí, esses nós correspondentes ao endereço base serão apenas nós cabeças para essas listas, ou seja, só os primeiros, né? Então, a partir dele, a gente pode ter outros elementos aqui representando essa lista. É como se fosse aquele marcador que a gente viu, né? O início e o fim da lista, né? Então, a gente implementa aqui da mesma forma. Então, seria isso aqui, tá? Então, esse aqui é um desenho mais bonitinho, né? Mas é a mesma ideia. Então, a gente tem um vetor e dentro aqui de cada posição do vetor, a gente tem, né, um ponteiro aí para a lista que vai ter os elementos se houver colisão, tá? Então, isso também está representado lá no livro de vocês. Isso é lá no capítulo 6, tá? Para não se perderem aí. Então, é o capítulo 6, tá? Então, com isso aqui a gente finaliza a parte da tabela hash, tá? Então, aqui não tem muito mistério na questão da programação, porque a gente está trabalhando com vetores, que a gente já viu no início da disciplina e disciplina passada, como que a gente trabalha. Então, a gente acessa os vetores através dos índices e só colocar ali, né, para ter acesso à lista encadeada. Né? Então, em Java, o que a gente poderia fazer? A gente iria ter que criar um vetor que armazena o tipo de lista da nossa lista, da estrutura que a gente viu. Né? Então, a gente não poderia criar um vetor aqui de inteiros, por exemplo, que aí não daria certo. A gente tem que criar um vetor de lista, né, para armazenar aí uma lista para a gente conseguir implementar da forma com as estruturas que a gente tinha visto. Então, é só mudar essa declaração na hora de declarar o nosso vetor. Então, ele não vai ser um vetor de tipo primitivo, tá? E aí, aqui as listas é a mesma implementação que a gente viu, então não tem mistério, né? Então, o que vai dizer aqui se vai precisar acrescentar, né, encadear mais elementos? É toda vez que tiver colisão aqui no mapeamento dessas posições, né? Então, é isso que determina a gente ir fazendo essa lista crescer ou não, tá? Então, aqui não tem mistério em questão de implementação, tá? Então, é mais, se cair na prova, vai ser mais questões teóricas mesmo, tá? Não vai ser nada, assim, de programação da tabela hash. Dúvidas aqui, Hugo? Hugo? E o que a gente pode ver aqui, então? Então, com relação às estruturas Java, então a gente também tem algumas estruturas relativas já prontas, né? Só para a gente usar os métodos ou fazer alguma modificação. Então, seria essas aqui, triset, hashset ou
linked hash set, e também a gente tem as tree maps ou hash maps, né? Então são algumas pequenas diferenças ali em questão de elementos duplicados, né, que uma aceita e a outra não, e algumas diferenças também do mapeamento, tá? Então onde que a gente acha informações? Lá na documentação oficial de Java, que eu já mostrei, né, na outra aula, quando a gente falou de filas e pilhas em Java. Então, é no mesmo local que a gente encontra também toda a especificação dessas classes aqui, inclusive dos métodos, né, e qual o tipo de retorno, para que serve. Então, tá tudo lá na documentação, caso vocês precisem aí algum dia utilizar isso, tá? Picotou a voz, O que você não ouviu, Hugo? Que a internet está oscilando bastante mesmo. Pior é que eu não sei, mas acho que foi um pouco irrelevante. Mas ficou dúvidas com o hash? Ah, mais ou menos, mas eu vejo o vídeo depois, eu acho, de novo, para poder rever assim, porque eu perdi umas duas partes, né? Uma parte eu acho que deu um pouco dessa picotada aí, e a outra que meu cérebro mesmo, que não pegou muito Ah, bem. tá. Mas a parte ali do alinhamento e tal, do Uhum. módulo, da divisão, da ordenação, deu para entender. Isso, porque aí que tipo de exercício, né, que poderia ter? Então, por exemplo, dado essas chaves aqui, então aplicando essa função, então quais seriam as posições aí de mapeamento, né? Ou se tivesse a colisão, como que aí você tem que saber que iria criar uma lista, ou que só fosse o vetor e tem que ir de forma linear, né? Mas é mais teoria mesmo, né? A parte de programação não é tão complicado, né? Mas como a gente já está no final, então a gente não vai abordar essa parte, mas lá no livro tem todo o código também, se você realmente quiser construir a sua tabela de hash, tá certo? Ok. Então aqui em Java, então a gente tem essas estruturas e assim a gente finaliza a nossa disciplina de estrutura de dados. Então aqui eu coloquei as referências, tá? Então capítulo 6 do livro, que está aí com você também. Então é isso que trata da tabela hash. E aqui alguns outros links, né, com exemplos aí do Java para ter noção, tá? Então, aqui a gente finaliza. E aí, o que então falta? Então, aí tem a lista de exercícios, que aí eu também já coloquei no Moodle para você fazer. Então, já está lá dentro da tarefa que está a lista. E esses slides também estão lá no material. E aí, quinta-feira, então, a nossa prova, né, fechando realmente o semestre. Certinho? Certinho. Aí a prova, Hugo, eu vou abrir ela quinta-feira às 8h30 e deixar até sexta-feira no fim da noite. Bom demais, bom demais. Tá, então eu vou deixar porque ela vai estar talvez meio grande, mas assim, eu acho que dá tranquilo. Certo? Que ela vai valer Certo. 30 pontos. E aí a Ah, gente finaliza. Tem alguma dúvida? por enquanto não, por enquanto tá tranquilo. Eu tava meio com dúvida mesmo, era um pouco naquelas distribuição de ponto, igual eu comentei. Uhum, Mas é porque não tem coisa que foi lançada, eu acho, né? É porque eu pensei assim, pô, lá tem uns 4, 5 atividades minhas em branco, né? Aí eu não uhum. sabia se era porque não lançou, porque eu não fiz, Não, é porque não o tinha que era. lançado ainda, que era o que ia fazer ainda, né? Mas aí agora já tá certinho. Entendi. É de boa então.
Então, beleza. Então, aí você já pode começar na lista. Aí, qualquer coisa, dúvida que você tiver também, você pode me mandar pelo WhatsApp, que aí eu tento te ajudar. E aí, a lista eu Ah, deixei até o dia 10 também, né? Dia 10 é sexta. Isso. Aí, a lista também você tem até dia 10 meia-noite, para entregar. Aí, qualquer coisa, se achar que tá apertado, que não vai dar tempo, aí você me comunica também. Que a tá. lista é basicamente de árvores e dessa matéria agora, né, que a gente viu. Né, que aí você já dá uma relembrada para a prova também. E aí qualquer coisa pega a outra lista que a gente viu, que tinha pilhas, filas e listas, né, para dar uma relembrada também antes da prova, qualquer coisa. Ah, sim. Hum. Então acho que é Tô isso. olhando Hum, Era só até eu falar. Tava olhando esses exercícios, ele no caso é para mandar para você por PDF ou doc, né? isso, porque não precisa ser código, né? Então é mais teórico, então você consegue fazer normal aí no editor de texto. Entendi. Beleza, então. Então é isso. Então eu vou encerrar aqui, se não tiver mais dúvida. Tranquilo. Então falou. Então vejo você Falou. quinta-feira. Boa noite. Boa noite.